Ok, então vamos começar a nossa conversa. Essa pauta de hoje eu escolhi por causa da minha formação como publicitário profissional de criação. Então eu quero ressaltar aqui muito, trocar uma ideia sobre o desafio de quem faz marketing e comunicação, quer dizer, o pessoal que está dentro da empresa cuidando do departamento de marketing e os fornecedores de comunicação, especialmente as agências de propaganda, agências digital, agências offline ou digitais. Aí quem é fornecedor de comunicação está nesse pacote. Eu acho que eles têm um desafio gigantesco e eu chamo esse desafio de construção de relacionamentos. Eu acho que essa é a nova demanda do consumidor e está sendo cada vez mais procurada pelas empresas que precisam desses serviços, essas empresas que antes a gente chamava de anunciantes, na verdade, essas empresas elas são as necessitadas dessa construção de relacionamentos. E esses desafios, eles são grandes, eu acho que eu tenho mais ou menos uma ideia de quais são os perfis mais indicados para tratar desse assunto. Então vamos lá, vamos tentar entender o seguinte. Hoje o foco da construção de relacionamento, desse posicionamento, eu vou sair um pouco da pequena empresa, porque aqui eu pressuponho a contratação de serviços de marketing e de propaganda. Ou é uma empresa que já tem o tamanhozinho dela um pouco mais definido e tem a sua própria estrutura de marketing, ou contrata alguém que forneça esses serviços, marketing e soluções de comunicação. Qual é a posição que a gente vê hoje? Qual é o cenário que a gente encontra? Super constatado por pesquisas, por notícias, por todas as formas, que o consumidor está demandando uma coerência entre o que a empresa diz e o que a empresa fala. Quer dizer, o consumidor quer encontrar atitudes correspondentes ao que é dito na propaganda. Isso, no geral. Mas também tem um lado que endossa isso de uma maneira forte, que é a seguinte: 76%, isso é uma pesquisa recente, 76% não acreditam no que as empresas dizem na publicidade. Isso aqui é um dado sério, porque assim, não é a propaganda que perdeu credibilidade, a propaganda, a ferramenta, é o conteúdo que está lá que não gera credibilidade no consumidor. Por que isso? Eu acho que é porque esse conteúdo ele se refere somente à imagem, são os sinais que a empresa emite. Não tem a ver com a identidade. Quando o consumidor vai aqui, o que foi dito na imagem não corresponde na identidade, ele se frustra. O conteúdo da propaganda passa a ter pouca credibilidade e ele passa a optar por outras empresas e não por aquela onde ele se decepcionou. Então, assim, a gente falar das demandas do consumidor hoje, eu acho que a gente vai se estender muito, porque as demandas elas são muito evidentes e em outros momentos a gente vai abordar melhor. Aqui eu só queria constatar com você o seguinte: existe demanda consistente e crescente sobre essa coerência entre imagem e atitudes, identidade. Ok, essa é a posição, a gente olhando o mercado e vendo o que os consumidores estão demandando das empresas. Mas assim, para a gente não ficar naquela sensação de que é a empresa que agora está atendendo o consumidor, como é que é isso? Não, vamos olhar como é que é a posição dos empreendedores, qual é a compreensão desse tipo de coisa. Então, tem algumas, assim, tipo, 181 empresas grandes norte-americanas, numa associação que eu esqueci o nome aqui, eles emitiram um documento e falaram o seguinte: desde os anos 70, eles têm dado prioridade ao lucro imediato, para dar retorno imediato ao investidor, ao acionista. Eles estão compreendendo que essa atitude ela foi equivocada
e que é melhor passar para o investidor a ideia de que o lucro tem que vir no médio e no longo prazo. O que eles têm que fazer é investir mais em colaboradores e clientes. Então, o que isso significa? Significa que os empreendedores, aqueles que a gente consideraria os mais focados na questão de a empresa ganhar dinheiro a qualquer custo, fazer dinheiro a qualquer custo, eles estão conscientes de que não é bem assim. Para que você mereça o lucro, para que você mereça aumentar a rentabilidade, aumentar a quantidade de clientes, esses clientes é que vão decidir esse mérito. Eles é que vão se encantar e procurar você. Então a gente tem assim de cara, essa história do Pedro Victor, bem-vindo aqui, beleza? Vamos conversar aqui sobre algo aí que eu acho que você está ficando cada vez mais inteirado. Tem essa posição desse documento aí, dessas empresas. A gente tem uma outra que eu citei na semana passada, que é a seguinte: a iProspect, uma empresa de marketing digital presente em 65 países, ela apresentou em maio desse ano aqui em São Paulo, num evento aí promovido pelo Meio Mensagem, apresentou o resultado da opinião de 200 CEOs de empresas globais. Esses caras elegeram a confiança definindo o seguinte: confiança não é mais apenas um dos desafios de uma empresa. Confiança é o desafio de uma empresa. E aí dividiram em 3 aspectos. Primeiro, a confiança no uso de dados, no controle de dados. O cara faz um cadastro, fornece suas informações, ele tem que confiar no uso correto que aquela empresa vai dar para aquilo ali. Primeiro. Segundo, confiança na entrega, ou produto ou serviço, qual é o padrão que eu vendo, que eu construo na minha imagem e que eu entrego nas minhas atitudes, com a minha identidade. O consumidor quer confiar nisso. E o consumidor quer confiança no engajamento. Engajamento em causas sociais, em causas de sustentabilidade, em causas educacionais. Quer dizer, o que houver de coerência entre o que a empresa faz e o que a pessoa pode fazer para ajudar a construir um mundo melhor, isso é o terceiro tópico do item da confiança. Essa é a parte do empreendedor, mas tem mais. Elias Leite, que é o presidente da Unimed Fortaleza, é um cara que escreveu um livro que eu achei muito legal, porque acabou que esse livro tem um título que para mim foi perfeito para definir o que ele tem feito na Unimed Fortaleza. Líder de Resultados, é o nome do livro dele. E ele tem sido assim, eu assisti a palestra dele promovido pela AmCham Fortaleza semana passada, e eu falei com ele que eu ia trazer para cá dois dados interessantes para a gente trocar ideia. Então, olha só, um deles era com 4.500 consumidores entrevistados de 8 países nos 5 continentes. E a questão era: por que você para de comprar numa determinada empresa? 1% para porque morre. Esse cara não respondeu a pesquisa, responderam por ele. 3% se mudam. 5% adquirem novos hábitos. 9% é por causa de preço. 14% por causa da qualidade dos produtos. E olha só o último resultado, o mais relevante: 68% param de comprar numa empresa porque consideraram o atendimento inadequado. Quer dizer, a forma de prestar o serviço, a forma como se coloca. O que isso significa de cara? Que essa pessoa que atendeu, esse vendedor, esse demonstrador, essa pessoa, ela não foi devidamente treinada. E quando eu falo treinada, eu estou querendo dizer o seguinte: se eu, empresa, tenho uma identidade bem definida, eu tenho procedimentos, eu tenho formas de atuação de todo mundo, de todas as áreas, que tem coerência com essa identidade. Então, se eu não tiver e eu não passar para aquele cara que vai estar na ponta de lança do processo, encantando o cliente,
ele vai ou encantar, se ele tiver ferramentas próprias, mas não com a minha identidade, vai ser com a identidade dele, e aí não é vantagem para a minha empresa ao longo do tempo. Eu venho, faço aquela venda, mas aquele cara, quando sair, o cliente vai atrás dele. Então, assim, eu não otimizo. Mas, olha, 68% deixam de comprar numa empresa porque consideram que não receberam o atendimento adequado. E tem mais, olha, tem outra pesquisa aqui interessante, que é outro lado. Então, tá bom, o que é atendimento de excelência? Fizeram essa pergunta para 10 mil pessoas, nesse mesmo padrão de abrangência. 3% acham que atendimento de excelência é o cara sorrir. 3%. 6% consideram que é falar olhando nos olhos. Que significa sinceridade, significa franqueza e tal, é bacana e tudo. Mas isso aí, o olhar no olho, ele encanta 6% dos entrevistados. Acompanhar o cliente durante todo o processo de atendimento, que vai da chegada até a efetuação da compra, é significativo para 9% dos entrevistados. Fazer o atendimento pós-venda, 10%. Ser ágil e rápido, 10%. Cumprir o que promete, quer dizer, eu crio uma expectativa, o cara chega com aquela expectativa e eu atendo a essa expectativa. Isso aí é 23%, é significativo. E isso tem a ver imagem com identidade. Cumprir o que promete, eu prometo, imagem. Cumprir, atitude. Né? Começa a engrossar o caldo aí. E olha que interessante, falar a verdade em qualquer circunstância, 38%. Quer dizer, é significativo esse percentual. O que a gente percebe aí nesses dois dados das pesquisas aí? A gente percebe o seguinte, ele aí, amanhã tem treino de natação, hein, cara? Vamos escolher direito esse local por causa das obras lá na praia. O que a gente percebe nessa questão aí dessas duas pesquisas? Os maiores percentuais, eles estão nas relações humanas, eles estão na forma de atender, na forma de conversar, na forma de a empresa fortalecer um relacionamento. A gente começa a entender aí o que eu falo que é a construção de relacionamentos. Então vamos lá. A gente falou sobre o porquê que o cara deixa de comprar, o que ele considera que é o atendimento excelente, já que 68% para de comprar por causa da qualidade do atendimento, o que é esse atendimento de excelência. Agora vamos ver do outro lado, colaboradores. A revista Fortune publicou uma pesquisa que ela dizia o seguinte, olha, 81% dos colaboradores preferem uma comunicação aberta em vez de benefícios. Parece piada, né? Quem quer abrir mão de um benefício, quem quer abrir mão de alguma coisa assim, que é uma vantagem palpável. Algum tempo atrás, eu morava no Rio ainda, e um cara do RH do Citibank tinha me falado o seguinte, assim, olha, as pessoas trabalham por valores monetários e valores não monetários. Quando o cara está numa situação muito desesperadora, no sufoco financeiro e tudo, ele pode até chegar, você já deve ter ouvido alguém falar o seguinte, cara, eu não aguento aquela empresa, aquele monte de picareta, aqueles safados, eu não aguento esse meu chefe. Mas a grana é tão boa, cara, que eu não posso abrir mão agora. Eu não vou abrir mão desse dinheiro. Eu vou aguentar aquilo ali na boca, vou tentar tirar de letra, sofro, peno, fico angustiado, mas eu encaro aquilo ali. Você já ouviu isso? Com certeza. E já ouviu também alguém dizer assim, cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu encaro o desemprego, eu encaro o desafio de procurar outra empresa. Ganho bem, mas eu não suporto aquele clima. Aquele meu chefe é um incompetente que foi posto ali por alguém que não está sabendo o que está fazendo. Aquele cara é um idiota total. Eu vou sair de lá, eu perco a grana, mas não perco a minha felicidade. Quer dizer, as pessoas trabalham pelos dois motivos, os monetários e os não monetários. Mas a gente tem aqui, primeiro, esse dado dos 85% preferiram a comunicação aberta em vez de benefícios. É mais assim, tipo, cara, vamos crescer junto? A gente não está com a melhor grana, mas a gente está aqui sendo franco um com o outro. Esse cara vai encarar com mais entusiasmo do que o outro que tem aquela coisa dos segredinhos, dos fuxiquinhos e tudo, e
benefícios e tudo, mas o cara fica muito mais tenso, muito mais preocupado, muito mais focado em entender coisas que ele não está alcançando do que em produzir. E aí você tem o outro dado, que é o seguinte: metade das pessoas que dizem por que você deixaria essa empresa, elas dizem para se livrar dos chefes. Quer dizer, então vamos lá, o chefe, ele também é um funcionário da empresa. Na hierarquia aqui, esse cara, ele recebeu do empreendedor algo que ele reproduz. Ele recebeu exemplos, ele recebeu filosofia de vida, ele recebeu regras para tocar uma empresa. Se esse empreendedor, ele tem a cabeça feita, montou, construiu uma identidade, definiu formas das pessoas se relacionarem entre os colaboradores, entre os fornecedores, com os clientes e tudo, se isso está bem definido, esse chefe vai agir de uma maneira que a metade não vai pensar esse tipo de coisa. Então, assim, isso tudo tem a ver com o que eu chamo de construção de relacionamento. Então, vamos lá, a gente tende a pensar em marketing e branding e comunicação como ações para formar imagem. É a tendência, a cultura da gente é essa. Eu estou falando que construção de relacionamento antecede tudo isso. Ela vem primeiro para se consolidar. Primeiro tem uma definição, depois tem uma implantação e ela se consolida no cotidiano, com acompanhamento ali. O primeiro a dar o exemplo é o líder. Aí ele vem. Todo mundo segue, acompanha, se a bandeira é bonita, ninguém escolhe identidade feia, ninguém escolhe identidade não nobre. Então, uma bandeira bacana, uma bandeira legal, as pessoas vão se empolgar. E isso vai garantir que a gente tenha uma corrente positiva de ponta a ponta em toda a hierarquia da empresa. É um tipo de controle. Aí eu acho o seguinte, eu acho que eu venho de estrutura de agências de propaganda, Thomson, Norton Publicis, maiores, empresas, algumas maiores do mundo. Eu venho dessas estruturas em que a gente era desafiado para pensar imagem, porque o marketing pensava aquilo ali, pensava em ações e em comunicação. E vinha para a gente um briefing em cima disso aí. Uma grande campanha assim, uma grande ação assado, com objetivos ou comerciais ou institucionais ou os dois juntos. Mas a gente sempre estava focando em imagem. O que eu acho que esse empoderamento do consumidor está provocando nas empresas? Praticamente uma conceituação nova do papel do marketing dentro da empresa e da comunicação. Do marketing, construção de relacionamentos, definindo e implantando uma matriz de comportamentos, uma identidade, a empresa ganha muitas coisas. Essa percepção, ela tem que ficar muito clara. O que uma empresa realmente ganha quando ela define uma identidade? E isso vai influenciar na imagem. Primeiro, ganha colaboradores engajados, ganha consumidores engajados, fornecedores mais respeitosos, imagem coerente com identidade. O que isso quer dizer? Que os novos clientes, quando eles chegam, eles já chegam com chances bem maiores de serem fidelizados. Você foge daquela briga pelo preço baixo, você consegue praticar o preço premium. Porque você é percebido de maneira diferente, a pessoa vai achar legal que você agrega um valor bacana àquelas coisas. Tem muitas outras. No site do Cresça e Apareça tem uma listinha bacana sobre as vantagens lá. Mas para a gente aqui, esse pacote já é suficiente para a gente limitar. E aqui eu queria ressaltar uma coisa que é a seguinte. Estou falando de estruturas de marketing e de comunicação, que significa empresas maiores. As empresas que ainda não têm isso, elas são muito mais ainda beneficiadas pela identidade. Porque a propaganda, para quem não tem nada para investir, a propaganda começa com o boca a boca. Um cliente colocando na sua rede social a experiência que teve, esse cara vai fazer de uma forma modesta, mas ele vai viralizar aquela experiência prazerosa que ele teve. Então, assim, eu disse um dia desses no evento, isso aqui, olha, a grande oportunidade que o pequeno empreendedor tem de se consolidar
e garantir um aumento mais consistente do seu negócio, ela é agora, com a possibilidade que as redes sociais trazem e com a construção de uma identidade que gera, que é a matriz de todos esses comportamentos que podem virar notícia, podem virar propaganda por um custo infinitamente menor do que o que ele teria de forma convencional. Pela primeira vez na história do capitalismo, a pequena empresa está com essa possibilidade nas mãos. A meu ver, é identidade somada com os recursos que a tecnologia permite. As redes sociais. Isso é muito legal. Como é que se constrói esse tipo de coisa? Como é que a gente consegue juntar essa cesta de vantagens e fazer isso trabalhar a favor do negócio? Construindo relacionamentos. O que é construindo relacionamento mesmo? É o seguinte, primeiro, uma definição de identidade. Se você entrar no site do Cresce e Apareça, na versão free, eu tenho lá uma sequência inteirinha do que é o passo a passo para você construir. Você constrói uma identidade, implanta e sai praticando assim, cotidianamente, porque é desse jeito que ela se consolida. Não quer dizer nada se não tiver atitudes sendo praticadas. Isso aí, esse é o... Eu não vou nem chamar de preço, mas essa é a sua contrapartida para consolidar essa grande ferramenta que você pode ter a favor da empresa. Não tem muito por onde fugir, tem que fazer isso mesmo e tal. Porque, na verdade, assim, nesse novo momento, quem constrói uma identidade são os donos e os colaboradores. A imagem, ela é a projeção dessa identidade que o empreendedor e os seus colaboradores vieram construindo com as atitudes do cotidiano. Esse desenho é mais ou menos fácil de ser entendido. É trabalhoso para ser praticado, tem um processo para se conseguir construir essa identidade, mas é isso aí. Essas atitudes são procedimentos para todas as áreas. A empresa vai construindo relacionamentos em vez de construir imagem. Essa é a chave dessa história, é a mudança. A empresa vai construindo relacionamentos em vez de construir imagem. A imagem será a consequência dessas atitudes. Será naturalmente ampliada, mas ela é o reflexo daquilo ali. Não tem como plantar morango e nascer tangerina. Vai nascer morango. A identidade bem definida, bem coerente com o nicho em que a empresa está, com os desejos do empreendedor e com as tendências de mercado, ela é um morango que vai, quando você plantar essas sementes, vai nascer um morango. Não tenha dúvida, isso acontece. Agora, isso requer, primeiro, essa percepção e, segundo, a execução disso aí. É aqui que eu quero insistir nesse nosso bate-papo, que é o seguinte, eu, profissional de criação publicitária, de agências, profissionais de marketing e até os empreendedores também, nós fomos educados a vida inteira, nos últimos 100 anos, a gente foi educado para cuidar da imagem. Não está em nossa pauta cuidar de outras coisas. Então, assim, imagina que de repente o empreendedor chega numa agência e fala: eu queria que você trabalhasse a nossa identidade. Ele vai trabalhar a partir do que o empreendedor disser: olha, eu quero que a minha empresa seja percebida dessa maneira. Até a própria maneira de falar já dá a entender que está falando de imagem. Ser percebido é imagem. Né? Então, assim, o cara, o fornecedor de comunicação, vai trabalhar a partir desse briefing. Ele vai criar coisas incríveis, vai criar coisas fantásticas, vai ser premiado, vai para Cannes receber prêmio, vai ganhar o Profissionais do Ano, ele vai fazer um monte de coisa bacana com aquilo ali. E vai vender também. Vender cada vez menos historicamente falando, porque se não houver um correspondente de atitude entre o que esse cara criar para ser imagem e o que a empresa é, isso vai dar um descompasso no dia de hoje. Então, imagina o seguinte, esse cara ele não vai trabalhar o que eu chamo de identidade. O que é construir uma identidade? Altera um monte de coisa na relação do fornecedor com a empresa para que a gente comece a construir de verdade a identidade. A imagem, ela continua sendo um dos mais valiosos patrimônios, mas ela se consolida na cabeça das pessoas
através da sua comprovação. E essa comprovação, ela vem com as atitudes. E as atitudes são moldadas, direcionadas, ajustadas pelo que a identidade orienta. Então, essa cadeia de ações, ela precisa ser clara, precisa ser incorporada. Por que que esse tipo de coisa, e é onde ficou isso na minha cabeça, esse tipo de coisa, essa construção de relacionamentos da forma como eu defino aqui, ela não é a pauta nem do marketing e nem dos fornecedores de comunicação. Porque nunca esteve na pauta de nenhum deles. A empresa passa o briefing para a equipe de marketing e a equipe de marketing passa o briefing para a agência. Ponto. Saem coisas maravilhosas para a imagem. Não é para a identidade. Os profissionais são desafiados a entregar o melhor em suas áreas. E construção de identidade não está ainda no organograma de nenhuma empresa. São pouquíssimas as que fazem isso de forma completa. As exceções a respeito disso são algumas empresas que adotam a identidade como uma espécie de razão de ser. Eu vou contar aqui um pouco, eu estava falando com o Henrique assim, antes de a gente começar a transmissão aqui, um pouco da história de uma empresa que fez isso em Fortaleza, em cima de um projeto que eu fiz. 20 anos atrás, Dr. João Soares Neto, dono da construtora Planos, bancou a construção do Shopping Benfica. Recursos próprios, não tinha pendências financeiras, não tinha outros sócios, não tinha nada. Então ele fez o brinquedo ao gosto dele, tá ali. Quando eu fui chamado para fazer o primeiro trabalho para eles, o slogan do shopping era Shopping Benfica, tão econômico quanto você. E eu tinha feito uma ponderação para ele. Doutor João, gente, isso tem 20 anos. Doutor João, tão econômico quanto você significa uma pressão permanente na cabeça do lojista para que ele brigue por preços mais baixos, porque isso é sugerido pela postura do shopping. E o shopping não é um shopping de descontos, cara. Não é um outlet, nem tinha outlet na época como Onda ainda. E eu propus para ele uma reflexão. Disse, olha, todos os shoppings olham para os seus clientes pelo aspecto socioeconômico. Classe A, classe B, classe C, classe D, pelo aspecto socioeconômico. E eu falei para ele, olhe para os seus clientes pelo aspecto atitudinal. Você está perto de uma das universidades mais importantes do Brasil, segundo pesquisas. Está entre as 50 mais relevantes. Você está cercado de estudantes, está cercado de gente em busca de cultura, de conhecimento, de experiências diferentes, de aprendizado de vida, de uma efervescência muito grande, independentemente do bolso. É a cabeça média dessa galera que vai ser a grande frequência que está aqui. Eu acho que nenhum empreendedor compra a ideia de uma identidade se ele não se identifica com aquilo. Então eu não considero que eu tenha sido responsável por esse perfil do Shopping Benfica. Dr. João Soares Neto e doutora Marcelene Pinheiro, que é a superintendente do shopping, os dois abraçaram essa causa há 20 anos. Então, o heavy user do Shopping Benfica sabe, experimenta isso no cotidiano. Eles praticam até hoje ações sociais constantes em diversas áreas, ações culturais constantes, exposição de arte, estímulo à leitura, festival de música. Eles são o único movimento aqui em Fortaleza que preserva a cultura das marchinhas de carnaval. Tem festival todo ano de música de carnaval. Tem atitudes voltadas para a sustentabilidade do planeta, voltadas para atitudes ecologicamente corretas, para a saúde, o shopping, ele há 20 anos vem treinando o que se fala hoje que vai ser o shopping do futuro. Local para socialização, praça de alimentação bacana, então você tem alimentação e socialização. E as lojas é que vão ter que se modernizar para sair daquele padrão antigo de eu estou aqui para vender. Até comentam que a remuneração dos vendedores vai mudar, vai ser diferente, porque o cara vai lá, experimenta, tem aquele contato, depois em casa ele vai na internet e compra. Né? Não é na hora.
Mas assim, o shopping ele está propiciando um relacionamento com os clientes dessa maneira. Eu tenho um orgulho muito grande de ter participado desse projeto do Benfica, de ter colaborado com isso. Para mim, na verdade, eu nem tinha feito ainda a opção de me dedicar só a construir identidade para empresas, que é o que eu faço hoje. Eu tinha ainda uma agência, a LS Estratégia era uma agência de propaganda convencional. Eu fui naquilo, mas eu já intuía, o nome LS Estratégia não era por acaso, eu já achava que tinha alguma coisa que estava por trás do processo de criação publicitária. Então, o Shopping Benfica, com prazer, é um exemplo que eu cito aqui, legal, que dá uma referência boa para isso aí. Bom, então assim, o que que eu penso que por que eu acho que essa construção de relacionamentos, ela é o novo desafio do marketing da comunicação e as pessoas mais indicadas para esse tipo de desafio, elas são os profissionais de marketing e de comunicação. Eu vou explicar por quê. Dificilmente o empreendedor vai ter tempo de tocar sozinho esse projeto. Consome para definir, consome para implantar. Os profissionais de marketing de comunicação, eles têm uma afinidade. Essa afinidade, ela é com as tendências de comportamento. É importante que a gente pegue como é que é a cabeça do empreendedor, quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos, quais são as suas metas, a gente ligue isso com os sonhos dos consumidores, procure um nicho que seja coerente com a nossa atividade, defina uma identidade como guarda-chuva e defina as ações ali para cada departamento. Como é que o RH se comporta para conduzir a relação com cada colaborador? Como é que eu me relaciono com os fornecedores dentro dos parâmetros que eu defini que eu quero ser? Como é que eu quero me relacionar com os atuais clientes e com os potenciais clientes? Esse tipo de trabalho, ele ainda não é feito pelas agências de propaganda e nem pelos departamentos de marketing. Eu já vivi situações muito prazerosas de compra imediata dos desafios e isso ser implantado. O exemplo mais longo que eu tenho nesse sentido é o próprio Shopping Benfica. Mas eu tenho desde empresas regionais grandes até empresinhas pequenas que nem startup. Então esse desafio, quando ele é comprado, ele é assim, ele é legal, mas com pessoas com esse feeling, com essa sensibilidade, com essa maneira de enxergar as coisas ligadas a isso aí. Porque tem alguns desafios que precisam ser entendidos. Primeiro, muda a hierarquia. O relacionamento com os empreendedores altera. Normalmente, você recebe um briefing e sai para criar, sai para produzir, sai para executar. Na construção de uma identidade, você deixa de ser o cara que vai receber o briefing para ser o gerador de atitudes. Então isso muda, você senta junto com o empreendedor e vai construir com ele esse conjunto de atitudes que vão consolidar a identidade que definiu. Para mim, isso vai ser cada vez mais uma tendência de mercado, isso vai ser cada vez mais uma demanda das empresas para os seus fornecedores de comunicação. Considero que a gente está aqui num trabalho pioneiro, uma vanguarda que é bacana, que é legal e que quando a ficha cai, ela é muito bem recebida. A gente está disparando esse processo e eu estou aqui para instigar nos meus colegas profissionais esse tipo de percepção e, eventualmente, a entrega desse tipo de serviço, que é a que vai ser mais comum. Hoje o papo era muito mais isso aí, era ressaltar os perfis que vão definir a entrega desses serviços de definição, implantação e consolidação de identidade para garantir a imagem que a empresa deva ter e ressaltar essa questão do pequeno empreendedor como um grande beneficiário desse momento em que tecnologia e esse raciocínio sobre identidade ele permite que o cara otimize muito a vida dele. A gente tem exemplos de empresas grandes como a Natura, Reserva, Nike, Cerveja Corona, que são assim, já mais ou menos calejadas nessa história de fazer algumas coisas ligadas a isso aí.
acho que esse é o caminho. Construção de relacionamentos. A partir daí, desses relacionamentos construídos, consolidados, afinados, daqui vão surgir as inspirações para as ações de marketing e para as ações de comunicação. Eu quero ficar por aqui com vocês, a gente já está aí há quase 40 minutos aí conversando sobre isso. Quero me colocar à disposição, a gente vai estar com essa live depois no YouTube, se alguém quiser passar para alguém depois vai ser um prazer. E a gente está à disposição no cresceapareça.com. Uma sugestão, entra no cresceapareça.com, acessa a versão free, que tem muita coisa interessante para fazer lá. E você pode até ver como é que você se adequa como empreendedor, como um fornecedor de comunicação ou um profissional de marketing. E aí, estou aberto para a gente trocar ideia. Agradeço a todo mundo aí, boa noite para todos e até a próxima semana. Valeu!